Olá para todos, eu sou o Caio, faço parte do grupo de ensino do PET Estatística e nós vamos começar uma série de vídeos que é para auxiliar o desenvolvimento computacional da linguagem de programação R, que é para as matérias iniciais do curso. Eu vou começar explicando um pouco sobre o que é o R. O R é uma linguagem de programação que é, já tem alguns anos, né? Ela foi criada na década de 90. Ela veio do S, que era uma outra linguagem de programação, e ela tem como principal objetivo ser utilizada para estatística e para análise de dados. Existem outras linguagens de programação, como Python, como Julia, como o próprio C, que eles conseguem fazer análise de dados, conseguem fazer muita coisa de análise estatística, porém o R foi criado com este propósito. Ele foi criado por estatísticos para ser utilizado por estatísticos em análise estatística. Então ele tem diversas funções e coisinhas que ajudam bastante em diversos aspectos da análise estatística. Eu estou usando aqui um computador com Windows, então vocês podem instalar, procurando na internet, o R, né? Tem diferentes versões, essa daqui é a versão 4.3.2, que na data de agora é a mais atualizada que tem, e ele vai abrir essa janelinha aqui, que é o R de UI, e isso daqui é o R, esse console aqui, isso daqui é um console rodando R, então eu posso colocar aqui os números, aí ele vai retornar outras coisas, eu posso colocar mais dois, posso pedir para ele fazer gráficos, né? Vou dar um exemplo aqui ele criou aqui um gráfico que é bem rudimentar. Ele tem diversas coisas que podem ser feitas direto aqui. Tudo que é feito no R é feito nesse pequeno console. Só que esse programa aqui é feito principalmente para ser rodado em computadores mais antigos, servidores. Ele não é feito para ser utilizado diretamente pelo usuário. Por isso, ao invés de utilizar esse R, né, ou essa interface gráfica do R, nós utilizamos algum ambiente de desenvolvimento integrado, os IDEs. Tem diversos, tem o VS Code, que tem uma extensão para R, tem o Vim, tem o Emacs, que é o que eu uso pessoalmente, mas dentre eles, o que foi pensado para ser utilizado especificamente com R é o RStudio, né? Ele foi criado pelo pessoal do antigo RStudio, atualmente é Posit, né? A empresa que é responsável por isso. Ele é de graça, o R também é de graça, né? Uma linguagem de programação de código aberto. E o RStudio ele tem diversas funcionalidades que são feitas para auxiliar o uso do R no computador. Aqui nesse primeiro painel ele vem com os scripts, né? Então eu posso criar scripts, eu posso criar diferentes tipos de arquivos. Então é aqui onde nós escrevemos, fazemos as nossas operações, deixamos as coisas salvas. Aqui nesse console é a mesma coisa que estava rodando neste outro aqui, né? Então este console é o mesmo daquele outro lá. Então eu posso fazer aqui um gráfico. Que ele vai aparecer aqui. Aqui na esquerda, embaixo, nós temos os arquivos que estão no diretório que estou usando agora, os gráficos e o histórico de gráficos que eu posso exportar como imagem, posso dar zoom, né? Então ele abre numa nova janela. Eu posso excluir, posso apagar, posso ver os pacotes que estendem o R que estão instalados e que eu posso carregar. Aqui um menu de ajuda, então aqui eu posso tirar dúvidas de algumas funções, algumas coisas que eu pretendo usar no R. Um visualizador e um apresentador que são para alguns tipos específicos de, de gráficos, de funções, de arquivos. Aqui em cima tem o environment, que é onde eu deixo salvo as minhas variáveis, né? Então vou, por exemplo, criar uma variável aqui. Só de exemplo, ó, ela fica salva aqui os valores que eu tenho. Então eu vou criar aqui uma função. Coisa bem simples. Ela cria uma função, então ele mostra ó, quais valores eu tenho salvo, quais funções eu tenho salvas. Esse environment ele me ajuda a memorizar as coisas que eu tenho salvos aqui nessa seção do R. Mesmo que eu apague, por exemplo, eu apaguei o X continua salvo porque ele ainda está salvo aqui no meu environment. Eu posso importar
base de dados, eu posso salvar, posso exportar, posso fazer o controle da memória utilizada pelo computador. O meu histórico de ó, tudo que eu rodei aqui no R, ele fica salvo no histórico. Eu posso fazer as conexões, né, para controle de versão. Tem aqui a função tutorial, que né, eu instalo um pacote e eu consigo aprender a usar R dentro do próprio RStudio. Posso criar projetos, posso alterar as opções globais, por exemplo, mudar o tamanho da fonte, cor da fonte, se deixar o tema claro ou escuro. Diversas coisas eu posso fazer aqui dentro do RStudio. Então, ele é uma ferramenta que vai ser utilizada pela grande maioria dos professores, porque fica mais fácil vocês utilizarem a mesma coisa que os professores utilizam. Como ele é de graça, como ele é fácil, intuitivo de usar, ele fica bem simples para os professores e os alunos terem uma boa comunicação e utilização no mesma ferramenta. Mais do RStudio vai ser apresentado nos próximos vídeos, né? Outras funcionalidades, teclas de atalho, é, coisas que você consegue fazer dentro dessa interface é, dessa interface de desenvolvimento. Creio que seja isso por hoje. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia, tarde, noite, enfim, ótimos estudos.